Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma videoaula a respeito de ferramentas da qualidade. Nesse vídeo a gente vai abordar o FEMEA. Essa é uma abordagem voltada para serviços, tá? E a gente avaliou o processo de compra de roupas pela internet. Então nós somos do curso de Engenharia de Gestão, estamos na disciplina de Qualidade em Sistemas com a professora Vanderly, terceiro quadrimestre de 2018 no noturno. Os integrantes do grupo são a Amanda, o Gustavo Angel, o Gustavo Zarpelão, a Isabela, o Cauê e o Lucas. Basicamente, o FEMEA ele é um método de análise que busca determinar todas as possíveis formas que um processo ou um produto gerado por uma empresa podem ter falhas, né? Então, basicamente, você cria você cria toda uma análise para poder checar quais são essas possíveis falhas, né? E elas são analisadas a respeito da sua gravidade, a sua facilidade de ser detectada, o efeito que ela gera, principalmente no cliente, e com que frequência ela ocorre, né? E não só a gente identifica quais são os possíveis modos de falha, mas a gente também determina algumas ações, né? A gente recomenda ações para prevenir esse tipo de falha. A nossa situação aqui investigada, como eu tinha dito no começo, é o processo de compra de roupas através de sites ou perfis nas redes sociais, né, que vendem roupas. E isso se dá muito por conta da utilização massiva que a gente tem da internet para comprar os assim, diferentes itens, né? E com roupas não é diferente. Assim, esse FEMEA que a gente realizou, ele tem um foco basicamente no cliente, tá? E o que isso significa? Que toda análise ela foi feita buscando principalmente os modos de falha que o próprio cliente tem quando ele acessa um site e vai fazer a compra de alguma roupa. Falando um pouquinho aqui da construção de toda essa ferramenta, né? Então a gente teve 5 macropassos. O primeiro deles foi pesquisar em sites de reclamação quais eram as principais reclamações dos clientes a respeito de sites de venda de roupa, né? Para poder guiar a gente na construção do questionário, não fazer ele a partir do nada, né? E aí o segundo passo foi a construção do questionário propriamente dito e toda a sua distribuição. Terceiro foi consolidar os dados. E aí o quarto foi, a partir desses dados consolidados, a gente construir o FEMEA, e aí com o FEMEA pronto, a gente pôde fazer o 5, que foi a análise de dados. Então, aqui no primeiro passo, a gente usou principalmente o Reclame Aqui, né? Então, que é uma grande base de dados de reclamações dos clientes. E as reclamações são das mais diversas e abrangem diferentes empresas, né? Então, vou citar algumas aqui que a gente pesquisou, foi Netshoes, da Fit, a Canui, AliExpress, entre outras. Então, a gente se pautou bastante nas experiências que a gente enxergava através do Reclame Aqui para poder construir o questionário que a gente utilizou para coletar os dados. O questionário ele foi construído utilizando o Google Forms e a gente abordou a forma como que os clientes buscam esses sites, como eles avaliam a confiabilidade desses sites, quais são os critérios que eles utilizam para fazer as compras, quais são os modos de falha que eles encontram, né, dentro desse processo, qual que é a gravidade do modo de falha e qual que é o efeito que o modo de falha tem. Então aqui tem um exemplo, né? Então após uma experiência de compra de roupas em site ou perfil, o que você faria, né? Então você poderia deixar de realizar compras nesse site, você poderia abrir uma reclamação a respeito do site, poderia pesquisar melhor a próxima vez, você poderia observar melhor as especificações do produto, enfim, N opções aqui, podendo citar outras caso você quisesse. O formulário disponível, o formulário está disponível nesse link aqui, tá? Para todo mundo poder ver exatamente como a gente estruturou ele. E aí no terceiro passo a gente teve a consolidação dos dados. Então basicamente o Google Forms ele gera um Excel já contendo todas as respostas dos respondentes, né? E a gente consolidou isso em alguns gráficos de frequência, basicamente, para poder avaliar quais são os principais pontos, quais são os principais modos de falha, né? E qual que é a severidade que eles têm
em todo o processo. Então, se vocês quiserem dar um pause aqui depois e poder avaliar com mais calma, fiquem à vontade. Aqui, esse é o gráfico mais, que eu diria, um dos mais importantes que a gente gerou, que é um gráfico de severidade versus ocorrência, né? Então, aqui em azul claro, a gente tem a severidade do problema, e em azul escuro nós temos a ocorrência do mesmo. Então, aqui, se vocês olharem bem, a gente tem que 30% dos respondentes disseram que tiveram problema com o material, com a qualidade do material que era esperada do produto, né, e acabou não sendo atendida. Eles colocaram esse tipo de problema com uma gravidade 7, numa escala de 0 a 10, sendo 10 a pior de todas, né. Então, é uma gravidade relativamente alta, né, e acontece com bastante frequência. As duas gravidades mais altas que a gente teve foi a encomenda não entregue, atingindo quase 8% dos respondentes, e também o furto de informações por parte do site. Isso atingindo bem menos pessoas, né, perto de 1%, mas foi a com maior nota de todas. Né? Isso aqui é um 9,1 e esse aqui é um 9,3. Basicamente isso, beleza? Aqui no quarto passo, a gente teve a construção do FEMEA. E, bom, o FEMEA, aqui dentro do FEMEA, o primeiro passo é a gente fazer toda a denominação, né, a respeito, como se fosse como se a gente criasse blocos, e dentro desses blocos é que a gente distribui, a gente destrincha todo o processo que a gente está analisando, e aí então a gente encontra quais são os modos potenciais de falha, né? Então, dentro da denominação aqui, a gente construiu 4 blocos, um de site, um de roupa, um de pagamento e um de entrega. E dentro desses blocos a gente teve, por exemplo, a pesquisa do site, a escolha do mesmo, preço da roupa, a qualidade, o meio de pagamento, o prazo de entrega, acompanhamento da entrega, enfim. Quebramos tudo isso, avaliamos, determinamos qual seria a função, né, de cada um desses bloquinhos, e aí avaliamos qual seria o modo potencial de falha ligado a esse bloco, né? Então, por exemplo, a pesquisa do site está ligada ao modo potencial de falha, que é realizar a pesquisa de forma incorreta. E acabar, qual que é o efeito dele, né? Acabar não localizando um site de vendas que você goste, que te atenda, enfim. O legal do FEMEA é que essa ferramenta ela te dá um número chamado RPN, que basicamente é a multiplicação do grau de severidade com a ocorrência do problema com a sua facilidade de ser detectado, uma multiplicação desses três, né? E quanto maior esse RPN, maior é a prioridade que você deve dar ao problema para poder resolvê-lo, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem 3 problemas com 216 de RPN, né? Então, esses 3 problemas foram escolhidos para serem, assim, focados, né, pelas empresas, né, para poder atender melhor os clientes. Então, por exemplo, a escolha do site e as informações de pagamento, elas funcionam de uma forma muito parecida, né? Então, o principal modo de falha nesse ponto é quando o cliente não avalia corretamente quais que são as características básicas do site. Isso acaba incorrendo de furto de informações, principalmente, e isso por conta da falta de conhecimento a respeito de crimes cibernéticos, né? E esse descuido em avaliar essas características. E aí, como controles atuais, hoje a gente tem os sites de reclamação, com relatos de ocorrências, né, passadas, e ações recomendadas aqui para o cliente é pesquisar a reputação desses sites que você pretende fazer a compra, né? Então, entrar, por exemplo, num portal Reclame Aqui e pesquisar a fundo tudo que tem acontecido para ver se você encontra algum tipo de problema que possa acontecer com você. E aí o terceiro ponto aqui, que seria as informações de entrega, basicamente conseguir entrar com as informações de entrega de forma correta, né? Submeter todas as informações do seu endereço corretamente. E o modo potencial de falha, basicamente, é você imputar algum tipo de informação errada. Quando você faz isso, o efeito, basicamente, é você não receber a encomenda que você tem.
Se vocês avaliarem bem, a encomenda não entregue e o furto de informações são os dois efeitos com maior severidade que a gente avaliou no gráfico passado, né? Nesse gráfico aqui. Então, são esses dois aqui. E aí, como controle atual, você tem aqueles preenchimentos automáticos dentro do site, né? Conforme você vai escrevendo, ele já vai preenchendo para você. Mais uma ação recomendada seria realizar algum feito conferido. Então, você preenche toda a informação que você precisa, chama alguém que esteja perto de você, algum amigo, familiar, enfim, que conheça seu endereço, etc. E pergunte para ele se está tudo certo, só para ter certeza de que você não teve nenhum tipo de erro, né? E aí, finalmente, como resultados, a gente avalia, como eu disse, a gente avalia principalmente os RPNs de maior número, então os três que eu tinha citado, né, escolha do site, informações de pagamento e informações de entrega, com 216, mas também a gente precisa tomar cuidado com itens que têm um RPN não tão alto, mas tem uma alta severidade também. Então aqui os de maior severidade que a gente identificou foi receber a encomenda, basicamente, e escolher o site. Então, muito obrigado a todos, foi um prazer e qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente. Até mais.